Salut família! Então, hoje eu vou falar com vocês aqui como é que tá sendo um pouquinho da minha experiência com essa língua francesa, mano, que não tá sendo nada fácil. É um pouco complicado, tô tendo muita dificuldade para poder reproduzir os sons, entendeu? Porque a gente tem que trabalhar muito a musculatura da boca, tem que usar bastante a língua, a garganta, fazer o formato da boca para você poder pronunciar certas frases corretamente. Então, isso tem sido um pouco desafiador para mim. Alors, c'est parti. Então, mano, as pessoas costumavam dizer que pra gente poder, depois que a gente aprende uma língua, pra você aprender outra língua fica mais fácil. E eu caí nesse conto da carochinha, pra mim não tem sido nada assim, né? Porque quando eu aprendi inglês, o inglês é uma língua que hoje eu acho que é muito fácil você aprender a falar, porque no inglês a gente não conjuga verbos, e outra coisa também que a gente está muito acostumado com a cultura americana, entendeu? Filmes, são seriados e músicas, desde sempre a gente foi bombardeado por conteúdos americanos e língua inglesa, então não fica muito difícil para a gente poder aprender inglês. Agora, o francês é um pouco mais complicado, porque a gente até tem algumas palavras em francês que a gente usa no português, né, no dia a dia, nem sempre no dia a dia, né, mas a gente conhece e usa, como por exemplo, boutique, baguete e algumas outras palavras que eu não estou me recordando agora, mas sim, tem algumas palavras que a gente costuma usar sim no português, que são da língua francesa, mas é diferente porque a gente não tem esse tipo de conteúdo no nosso dia a dia, como por exemplo filmes e músicas francesas, a gente não é acostumado a ter contato com esse tipo de conteúdo no dia a dia, diferente do inglês, que a maioria das pessoas ouve muitas músicas americanas e assiste filmes também em inglês, séries em inglês e tantas outras coisas. So for me, it's very simple to speak in English now. I don't know, but I feel very comfortable in talking English. When I go out and I make some friends, I love to speak English. For me, it's very simple and very easy now. But of course, in the beginning, it was a kind of complicated because when we are starting to study something and we don't know anything, it's so hard. And I think the same thing is happening with me in French. So, pour moi, c'est trop compliqué parler en français. Mais ouais, maintenant, je peux parler en français. Je peux aller au supermarché et poser a question. Et c'est ça. O inglês, para mim, hoje é muito fácil, como vocês puderam ver. A questão do francês é que, por exemplo, eles têm mais ou menos aquela matemática das letras, que você tem duas ou mais letras ou vogais, né? No caso, vogais que você junta e formam somente um som. Então, acho que assim, o primeiro desafio que a gente tem, no caso, além da fala, é para você poder ler, porque as palavras geralmente algumas delas são grandes e você só fala apenas duas coisas, como por exemplo uma palavra que a maioria das pessoas conhece, que é merci beaucoup. Você escreve dessa forma e você apenas fala merci beaucoup, apenas beaucoup. Consegue ver que é uma palavra grande e você só fala duas coisas, beaucoup. E tem tantas coisas, você só fala somente isso. A minha dificuldade mais agora, eu estou fazendo o curso com a Fluency Academy logo depois de um mês ou 15 dias depois que eu cheguei aqui. Eu estava incomodado porque eu não conseguia falar com ninguém, não conseguia entender ninguém. Falei, quer saber? Eu vou comprar um curso, que é mais fácil do que ficar estudando só na internet, pegando conteúdos avulsos e acaba que você pega uma coisa aqui, uma coisa ali, você vai tentando juntar e acaba que fica mais complicado. Então eu decidi comprar um curso e é isso que eu vou estar tentando mostrar para vocês aqui agora. Eu queria mostrar um pouquinho aqui dentro da plataforma como é que funciona. Aqui tem o curso, né? Tem aqui a onda 1 e a onda 2 e é dividido em unidades, como vocês podem ver. A onda 1 vai até a unidade 12 e a onda 2 vai até a unidade 24, né? Então, quando você começa o curso, você vem aqui nessa parte, comece aqui e tem as boas-vindas. Tem aqui a parte de login e cadastro, que você vai terminar de preencher as suas informações. Aqui eles ensinam um método de estudo, como é que funciona, porque tem tipo um calendário semanal com as aulas, o que você vai praticar. E aqui eles te ensinam como você vai usar o Memorization Hack e para você fazer o cadastro, baixar o aplicativo e como você vai usar. Partindo para o curso, tem aqui as unidades, né? E cada unidade é praticamente a mesma coisa. Por exemplo, aqui, vamos supor, na aula de abertura, eles pegam e te explicam como é que vai ser essa unidade.
eles falam como é que vai ser a primeira parte aqui da conversação nativa, que tem a parte da conversação nativa, todo módulo tem, e ele vai dizer qual é o assunto que vai ser abordado. Depois tem aula de gramática, eles vão te falar o que você vai estudar na aula de gramática. São umas coisinhas simples só para você saber mais ou menos o que você vai estudar na sua unidade. Então, cada unidade, toda a unidade, pelo menos até agora onde eu estou estudando, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa no sentido de a conversação nativa, gramática 1, gramática 2, francês no cotidiano, a, a aula rápida de conjugação, e tem essa dismoar que é o som, que você vai saber como é que você vai pronunciar as vogais, como você vai pronunciar cada som. Vou passar aqui para vocês mais ou menos, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Bem-vindo à primeira aula de diálogo do curso de francês da Fluency Academy. A gente vai ouvir dois falantes nativos conversando e vai fazer uma análise detalhada de tudo que foi dito. Você vai perceber que desde o primeiro diálogo dá para entender muita coisa em francês. Isso é muito legal. Primeiro de tudo, vamos entender a nossa sala de aula virtual, que é muito legal. Aqui embaixo na direita tem o vídeo. Logo em cima tem o nosso quadro ao vivo, nosso tableau. E aqui, né, na primeira aula, ele te explica como é que vai funcionar. Direto, onde eu vou fazer alguns comentários durante toda a aula. E na sua direita tem o documento do diálogo, em que tem toda a descrição do que foi dito em francês e logo abaixo em português. Perceba no documento que tem alguma referência de cor. Por exemplo, na primeira frase tem uma parte cinza e uma parte azul. Logo embaixo, na frase em português, tem a mesma referência de cor. Para dizer que tudo que está em cinza em francês significa aquilo em português. Só pelas cores já dá para entender muita coisa do que está sendo dito. E a gente vai analisar juntos. Então, vamos lá, para começar, você vai ouvir o diálogo duas vezes. Eu sugiro que você desligue todas as possíveis distrações, celular, notificação, coloque o fone de ouvido que dá para ouvir o áudio com mais qualidade. E depois a gente volta para começar a nossa análise do diálogo. Atenção e até logo. Bonjour, excusez-moi. Comment je fais pour arriver à la faculté de sciences humaines et sociales? Bonjour, vous pouvez me suivre. E pronto, agora ele vai aqui passar o diálogo, ele costuma passar o diálogo duas vezes, e logo depois que ele passa o diálogo, ele vai, depois que passa o diálogo, ele vai pegando frase por frase, e vai quebrando ali, vai traduzindo para você poder saber o que significa cada coisa, e no final da aula ele pega e passa de novo o áudio, e você realmente consegue perceber que você já conseguiu entender bastante coisa naquele diálogo. Et sociale. Comment je fais pour arriver à la faculté de sciences humaines et sociales? Aqui... Pronto. E na aula de gramática já é uma outra situação. Bonjour, meus amours. Seja bem-vindo à nossa Grammaire en pratique, a nossa aula de gramática prática, em que a gente vai analisar várias frases, prestando atenção nos detalhes com relação a verbo, a conjugação e aos complementos, com muito vocabulário legal que a gente usa todo dia. E na aula de gramática eles separam 27 frases, né, no caso, frases afirmativas, frases interrogativas e frases negativas. E daí tem, como vocês podem ver, tem a frase completa aqui em cima em francês e embaixo tem a tradução. Aí vai para a frase 2. Frase em francês, tradução. E aí ele vai com você na aula, você vai estudar da sua forma. Geralmente eu escrevo tudo. Então é mais ou menos assim, eu vou escrevendo tudo, vou sinalizando o que eu acho importante, o que eu não acho importante. Então, sobre o curso, galera. O curso eu acho muito bacana porque a plataforma é muito boa, o suporte também é muito bom, você manda mensagem para eles te respondem, não costuma demorar muito. A única dificuldade que eu estou tendo é para poder colocar em prática, entendeu? Mesmo morando aqui na França, fica um pouco complicado porque para a gente poder treinar a fala, a gente tem que falar. Então, no caso, para mim colocar em prática, fica até um pouco mais fácil para quem mora em outro país que não fala a língua francesa, porque aqui eu tenho um contato direto com a língua francesa. Então, por exemplo, eu vou no mercado, eu peço uma informação, ou mesmo no trabalho eu falo com as pessoas, falo assim, entre aspas, né, tento me comunicar, mas aos poucos vai saindo. Então, o que eu mais sinto falta no curso, aquela aula prática, sabe? Que você vai estudando ali com os alunos ou com o professor e que você vai falando ali, quando você o professor te fala a forma certa, entendeu? Você vê outras pessoas falando, você vê outras pessoas conversando e você vai pegando ali uma referência. No meu caso, eu vejo os professores como eles falam. Como eu disse também ali na parte de cada unidade tem o dismoar,
que é onde a professora te ajuda, né, a fazer os sons, ela te explica como é que funciona. Então, na prática é mais ou menos isso. E eu tenho que me virar no dia a dia para me poder, né, poder viver. Então, a maior dificuldade para mim no momento tem sido falar e compreender. Eu estou até conseguindo compreender um pouco mais os meus colegas de trabalho. E pronto, já tem 2 meses que eu estou aqui, já tem 2 meses também praticamente que eu estou fazendo o curso. E sim, eu consigo falar, eu consigo ir no supermercado, pedir uma informação, quando eu preciso de alguma coisa. Quando eu estou na rua, eu preciso perguntar alguma coisa a alguém, eu consigo. Consigo, não fica aquela coisa boa, sabe? Não fica uma boa fala, né? Mas eu tento, eu me esforço. Quando eu vou no café também, que eu vou pedir alguma coisa, eu falo em francês, eu tento falar em francês. Só que é um pouco complicado porque quando você está no tete a tete ali com a pessoa, você tem que ser muito rápido. Então, geralmente, quando eu já começo a me enrolar, por exemplo, quando eu vou comer um McDonald's ali, eu chego primeiro, eu tento falar com a pessoa em francês. Aí eu vejo que ela não está me entendendo muito bem, eu já pergunto logo se ela fala inglês. E como aqui quase ninguém fala inglês, então acaba que eu tenho que me virar no francês. E, rapaz, tem sido muito complicado mesmo, porque tipo, eu posso até tentar ficar em casa, aqui lendo e falando, só que não sei, eu fico com um pouco de vergonha, às vezes mesmo sozinho, não tem ninguém me olhando, é um pouco complicado para mim, porque como eu falei, né, não sei se eu falei no início do vídeo ou não, a língua francesa ela necessita que você trabalhe o músculo da boca, entendeu? Porque acho que foi até no curso eles falaram que a gente tem que trabalhar a musculatura da boca e algumas outras pessoas também que eu acompanho nas redes sociais. O segredo tá como que você posiciona a sua boca. Por exemplo, para você fazer o U francês, que para a gente não é U, quer dizer que o U francês somente a letra U, você tem que fazer o biquinho e você tem que falar e você tem que falar I, que vai sair U, U. E isso é muito complicado, porque tem algumas palavras que se você falar o U deles, como a gente fala em português U, fica um significado totalmente diferente. E esse U que a gente fala no português, eles se escrevem de outra forma, que no caso é o U. O U deles tem som de U. E o U, somente U, tem som de U. Então você tem que trabalhar muito a musculatura da boca e é um pouco chato às vezes, porque sempre quando você vai falar alguma coisa, você tem que lembrar, você tem que fazer mais ou menos como eu te falei, aquela matemática ali. E você tem que posicionar a sua boca certa para poder sair a palavra certa. É igual no inglês, quando você está aprendendo inglês, que tem aquele T e H que você tem que fazer. Você tem que posicionar a língua entre os dentes e falar para ficar. Então, é mais ou menos isso. Então, no inglês, quando você está aprendendo inglês, quando você vai falar a palavra, você tem que lembrar outro, tem que fazer. Então, você fica. Então, no francês é a mesma coisa. Quando você vai falar alguma coisa com a palavra ou, por exemplo, tu, que a gente fala tu, né? O T, a pessoa que fala português tem esse vício de linguagem de falar tu, mas não é tu que fala, é tu, tu. Então, toda vez que a gente vai falar, a gente tem que lembrar disso, tem que posicionar a boca, tem que colocar a língua dentro da boca de uma forma correta para o som poder sair corretamente. E o R francês mano, desculpa o palavrão, mas é uma desgraça para mim, tá vendo? É muito complicado porque tem palavras que tem 2 R's na frase, então você tem que tem que forçar mesmo. É um pouco constrangedor para mim. Quando eu trabalhava no Centro Histórico de Lisboa, no quiosque, e eu tinha muito contato com várias pessoas de vários lugares do mundo, e uma coisa que me incomodava muito é quando eu ia atender francês, que eles falavam puxando o R, e na minha cabeça era tipo, mano, por que as pessoas elas falam desse jeito, cara? Por que elas forçam para falar assim? E acabou que eu entendi o porquê, porque se você não falar assim, eles não vão te entender. Você tem que forçar o R, porque se você falar a palavra sem forçar o R na garganta, eles não vão entender. Isso é uma coisa que faz parte da língua, e se você não falar dessa forma, eles não vão te entender. Tem uma palavra que é um pouco complicado de se pronunciar, que é prendre. Vou deixar aqui embaixo aqui como é que se escreve, e você fala exatamente desse jeito, prendre, prendre. Entendeu? Então você tem que forçar o prendre. E, cara, imagina você, mano, tipo, você sozinho, sei lá, dentro do seu quarto, parecendo tipo um bocó, tá ligado? Parecendo um bocó, você tentando falar prendre. E essa é só uma das palavras que é um pouco complicado. Tem uma outra também que tem esse R que é apprendre, que é aprender. Acredito que seja assim. Olha, me perdoem se eu estiver pronunciando errado. Estou estudando ainda.
tô no processo. Então, mas é mais ou menos isso. O R francês, cara, é uma coisa que, pra mim, ó, é complicado, mas ok, faz parte do aprendizado. Eu tô tentando. E uma coisa que me motiva muito é quando, tipo, eu tô no TikTok, quando eu tô no Instagram, alguma coisa assim. E eu vejo, por exemplo, hoje eu encontrei um perfil de uma pessoa que ela é de um outro país e que ela mora em Paris e acho que ela mora na França tem 5 anos. E ela fala francês, eu fiquei tipo, mano, caralho, quando vai ser a minha vez de poder falar desse jeito, entendeu? E quando eu tava vendo os vídeos, eu falei assim, mano, eu vou estudar, tá ligado? E eu tenho sido um pouco preguiçoso também para estudar, tenho dado muita preguiça, eu chego de serviço, eu vou, jogo uma, duas partidinhas de LOLzinho, aí pego, fico no Instagram, no TikTok, aí depois eu falo, ah, não, vou lá estudar. Então também é um pouco da minha parte que eu tenho que me dedicar um pouco mais. Mas pronto, agora eu já percebi também que como eu tô morando aqui, algumas publicidades no YouTube, no Instagram, no TikTok, às vezes aparecem contas para mim de pessoas que moram aqui e que falam francês. E quando elas estão falando, só falando sem legenda, é um pouco complicado para entender, mas como os vídeos costumam ser curtos, de 1 minuto e meio mais ou menos, 30 segundos, 1 minuto, então a maioria deles hoje em dia tem uma legenda. Então quando a pessoa vai falando e tem a legenda, eu já consigo associar, eu já consigo entender sem ter nenhum apoio em português, só lendo em francês e ouvindo em francês. Mas no mais é isso, pessoal. Tipo, tem sido muito complicado mesmo. Eu tenho muita vergonha, às vezes, de pronunciar esse R, então pra mim é uma parada que tá me sugando bastante. Mas o bom é que eu tô convivendo aqui, tô morando aqui, então acaba que eu sou forçado e eu também sou muito ansioso e isso me deixa chateado um pouco às vezes, sabe? Eu, tipo, mano, caralho, tenho que fazer, eu tenho que falar e que não sei o que, pá, pá. Mas é aos poucos, entendeu? Sobre o curso, eu vi o review de um rapaz antes de eu comprar, que ele mora no Brasil também, ele fez o curso, ele falou que quando ele terminou o curso, ele foi parar acho que no A2, alguma coisa assim do nível de língua internacional, alguma coisa assim, eu não sei direito o que que é. Mas ele foi morando no Brasil, ele tinha um amigo que falava francês, ele ia treinando com ele. Então, quando ele terminou o curso em 7 meses, né, que se você seguir o calendário deles, você termina o curso em 7 meses. Mas a plataforma fica disponível para você durante um ano. Então ele disse que morando no Brasil ele conseguiu sair do zero sem saber nada e ir para o intermediário. Isso foi o que me motivou bastante, entendeu? Então eu espero que realmente quando eu terminar o curso eu já consiga estar falando, que é o que eles prometem, né? Quando você termina o curso eles te levam a fluência em tanto tempo. Então eu espero conseguir ficar fluente na língua. Uma outra coisa também que para você poder desenvolver a língua, para você conseguir falar, para você conseguir entender, você tem que ter uma imersão, entendeu? Então tem que escutar música, tem que assistir filme, assistir série, tentar falar e pôr em prática. No meu caso, eu vivo aqui, então eu consigo colocar em prática quando eu saio na rua, alguma coisa do tipo, mas ultimamente eu não tenho escutado muita música francesa, eu já fui ouvir mais, antes de mudar para cá eu escutava bastante. E a questão de filme também e série que ultimamente eu não tenho assistido nada. A única coisa que eu tenho feito é ficar jogando mesmo. Então, nesse quesito aí de assistir e escutar música, eu tô meio fraco. Tem uma indicação para vocês também, tem a série Lupin, tem na Netflix, é Lupin, né? Que se a gente for ler em português é Lupin, mas o correto em francês é Lupin, como é uma série francesa se fala Lupin. É uma série muito boa, até mesmo para você que não tem interesse de aprender francês nem nada e tá aqui por acaso, se você quiser assistir a série Lupin, é uma série muito boa, tá na Netflix. E para você que está estudando francês também, é uma ótima série para você poder assistir, que é uma coisa que te prende. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.